Nós vamos começar uma série a respeito dos novos paradigmas em neurologia e vamos começar primeiro falando do sistema nervoso entérico. Há um aspecto para esclarecer quando se diz novos paradigmas que, na verdade, eles não são tão novos assim. Mas o fato é que eles não entram ainda na linguagem do cotidiano de médicos ou neurologistas, que, digamos assim, em geral, precisam parar para lembrar, para pensar nesses tais novos paradigmas. E um primeiro paradigma que vamos abordar aqui seria esse a respeito do sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, na verdade, esse nome entérico, ele corresponde a todo o trato gastrointestinal. Então, a toda a extensão do caminho da alimentação, digamos assim, né? E depois de seus dejetos, esse caminho da alimentação, ele é um meio externo, ele não é um meio interno. Muitas vezes se pensa que isso seria dentro do corpo, mas na verdade também é, de certa forma, do lado de fora do corpo. De tal forma que, assim, para nós entendermos esse sistema nervoso entérico, nós temos que entender essa diferença entre meio interno e meio externo, que foi estabelecida lá pelo Claude Bernard, no século XIX. O meio interno diz respeito a todo o meio dentro do corpo propriamente dito, sem considerar esse espaço, o espaço devido à passagem do alimento e o espaço relacionado com a respiração. Então, quando aqui nós falamos em, no espaço entérico, nós estamos falando daquilo que também costuma ser chamado de luz intestinal, né? E o fato é que tudo isso aí é meio externo, então semelhante à pele, que tem a proteção do lado de fora do corpo, nós continua sendo um meio externo esta outra parte do organismo. E nós temos aí esse fato que ainda surpreende a muitos, que é assim, esse meio externo, ou seja, a pele, o trato gastrointestinal ou o trato respiratório, as vias respiratórias, nesse espaço existem milhões de micróbios, bactérias, vírus, fungos, e de tal forma que isso aí forma o que é chamado de a microbiota. Então, aí no caso, a microbiota intestinal. Essa microbiota, esses seres vivos microscópicos, eles interagem lá, principalmente no intestino, eles interagem com o meio interno através de maneiras indiretas. Não são os próprios micróbios que entram em contato com o sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central. Mas existe toda uma mediação química que faz esse processo. Portanto, essa mediação química é uma coisa fantástica que acontece através
de várias membranas celulares. Então, a membrana celular passou a ser um aspecto bastante estudado, bastante abordado, e tem todo um trabalho em relação a essa membrana funcionando, intermediando várias estruturas. E isso acontece em relação a esse tal sistema nervoso entérico. Então, o sistema nervoso entérico, ele, na verdade, é imenso se for pensar, se a gente pensar na quantidade de neurônios que esse sistema tem. Ele tem mais neurônios do que a própria medula espinhal. E ele é um sistema, portanto, complexo, que ele vai interagir com o sistema nervoso central. E a partir do sistema nervoso central com o próprio organismo, a partir desses processos químicos que provêm da microbiota. Então, a gente vê que nem todos os micróbios que convivem com o ser humano são patológicos. Apenas alguns são patológicos, e uma boa parte desses que convivem com o ser humano, seja na pele, ou seja no intestino, ou no sistema respiratório, até trabalham para a defesa do organismo. Então, há todo um equilíbrio dinâmico entre todos esses organismos e o próprio corpo humano, e em relação ao sistema nervoso especificamente, é esse sistema nervoso entérico que faz essa intermediação, esse processo, e oportunamente nós podemos continuar com isso, né?